Olá pessoal, eu sou Heitor Maziero, diretor de marketing do grupo Bralimp Equipamentos e Renco Químicos. Hoje estamos aqui para apresentar o nosso treinamento online e o assunto que será abordado é a limpeza profissional em hotelaria, serviços de hospedagem e motéis. Um assunto muito importante para empreendimentos desse setor que está vivendo uma revolução em função da pandemia que está ocorrendo e está se preparando para a retomada plena dos negócios e para garantir níveis seguros de limpeza e higienização para hóspedes, colaboradores e outras pessoas que transitam nesses ambientes. Eu estou aqui com meu colega André Fernandes, ele é responsável pela área de treinamento e desenvolvimento técnico da Bralimp Equipamentos e da Renco Químicos. Olá André, tudo bem? Olá a todos, tudo bem, Heitor? Nesse treinamento online nós vamos abordar conceitos, procedimentos e vamos apresentar também filmes para exemplificar a nossa visão da limpeza profissional no segmento de hospedagem. Ok? Nós vamos começar agora apresentando o primeiro conceito que deve ser já de domínio da maioria dos gestores, mas sempre é importante nós lembrarmos, inclusive para pontuar a nossa fala, que nós trabalhamos com a parte de equipamentos e também com a área de químicos para a limpeza. Apresento então o ciclo de Sinner, que dita que a limpeza ela é composta por 4 principais componentes: ação química, ação mecânica, tempo e temperatura. Através da interação desses 4 componentes é possível realizar qualquer tipo de limpeza, desde um ambiente crítico até a limpeza de uma residência. Balizaremos sempre as nossas falas pelo tipo de produto que trabalhamos e ação química está ligado à Renco, porque trabalha com químicos profissionais, e a ação mecânica está ligada à Bralimpia, fabricante de equipamentos para limpeza profissional. Ok? Hoje traremos aqui um conceito que a limpeza em hotelaria está importando da limpeza hospitalar. Nós vemos grandes redes mundiais afirmando que importarão esses procedimentos hospitalares para a limpeza de unidades hoteleiras, criando selos para testar. Então nós vamos discutir o que é a limpeza hospitalar, como ela é feita e como nós podemos adotar esse tipo de procedimento na limpeza da hotelaria. André, você poderia explicar para nós e para todos o que nos estão assistindo o que é a limpeza hospitalar, como ela é dividida e como nós podemos aplicar na limpeza da hotelaria? Bom, Heitor, e o que seria essa limpeza hospitalar? A limpeza hospitalar hoje ela é dividida em 2 tipos de limpeza. A limpeza concorrente, que é aquela limpeza feita no dia a dia. No caso de um quarto, ela é feita com o paciente ainda no leito. O agente de limpeza entra no quarto, pede licença e faz a limpeza das superfícies e a troca do lixo. E também do piso. Isso é feito às vezes até mais de uma vez por dia. No caso da limpeza pesada, nós chamamos de limpeza terminal. Essa limpeza ela é feita quando acontece 3 coisas: quando o paciente tem alta, quando o paciente vem a óbito ou quando o paciente está há mais de 14 dias no mesmo quarto. Essa quantidade de dias pode variar para mais ou para menos de acordo com o CCIH, que é o controle de contaminação infecto-hospitalar. Ele que vai determinar de quanto em quanto tempo é feita essa limpeza terminal quando não há alta ou óbito. E como é feita essa limpeza? Essa limpeza ela é feita sempre, a limpeza terminal ela é feita sempre do mais limpo para o mais sujo, seguindo um sentido lógico. Vamos mostrar agora como isso será feito, principalmente na limpeza de segmento de hotéis em geral e motéis. Por exemplo, temos aqui a imagem de um quarto. Como eu vou proceder na limpeza terminal desse quarto? A diferença é que a limpeza terminal do quarto vai ser feita a cada check-out. Por exemplo, o cliente saiu, ele fez o check-out do quarto, eu tenho que fazer uma limpeza terminal. A limpeza terminal ela vai começar sempre pelo teto,
que é a superfície mais limpa. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um equipamento que nós chamamos de conjunto LT com o refil Microlave em microfibra. Esse equipamento ele tem poder de absorção de sujidade sem espalhar a sujidade sobre o teto. E eu consigo fazer. Qual vai ser o sentido? Sempre da parte mais longe da porta, vindo para a mesma, seguindo em um sentido unidirecional, nunca esfregando, nunca fazendo círculos, sempre num único sentido. Terminei de fazer a limpeza do teto, eu vou para as paredes. As paredes eu vou usar o mesmo equipamento, também em sentido unidirecional, de cima para baixo, atentando para os equipamentos, por exemplo, ar-condicionado e quadros que podem ter pó sobre eles que vão se depositar com o tempo. Nesse caso, eu utilizarei um espanador eletrostático, que o nome já diz, ele tem o poder eletrostático de puxar a poeira sem espalhar sobre o quarto e assim eu fazer uma limpeza mais efetiva sobre a superfície. Terminei de limpar a parede e a superfície, eu vou para os equipamentos, as bancadas, criado mudo, móveis onde tem TVs, fazer a limpeza ali com um pano de microfibra, também seguindo o sentido unidirecional. Vou limpar a TV, vou limpar os equipamentos e principalmente atentar para quê? Controles remotos, telefones que estão sobre esses móveis. Atentar porque esses equipamentos eles têm um grau de sujidade muito alto. Por exemplo, o Heitor agora vai mostrar para a gente um exemplo do que a Sociedade Americana de Microbiologia fala sobre isso. Então, a Sociedade Americana de Microbiologia ela fez uma pesquisa com 18 diferentes tipos de superfícies nos quartos e chegou à conclusão que controles remotos, interruptores, telefones e maçanetas possuem cargas de micro-organismos equivalentes a vasos sanitários e pisos do banheiro, composta principalmente por bactérias aeróbicas e coliformes fecais. Mas o mais grave disso é que os gestores de limpeza questionados sobre qual método de avaliação utilizavam para saber se a limpeza estava sendo bem feita ou não, revelaram que o principal método que eles utilizavam era o método visual. Isso é um perigo. Você tem que ter um conhecimento muito profundo, por exemplo, sobre química aplicada à limpeza, sobre procedimentos aplicados à limpeza e conceitos para que você possa determinar visualmente se aquele ambiente está sendo limpo da maneira adequada ou não. E também é sobre isso que nós vamos tratar nesse treinamento online, sobre como os gestores podem e devem se capacitar para utilizar equipamentos, produtos químicos profissionais certificados pela Anvisa e com laudos virucidas, por exemplo, que nós vamos apresentar, que é a questão dos nossos desinfetantes à base de quaternário de amônio, para que isso seja um fator de diferenciação na capacitação desses gestores. Pois não, André, pode prosseguir. Qual é o próximo passo depois dos equipamentos? É o piso. No caso, se eu tiver tapetes, eu vou ter que fazer a aspiração desses tapetes, lembrando que é um ponto de contaminação de ácaros e outros micro-organismos, então tomar cuidado com esse tipo de superfície, aspirar os tapetes e no piso frio eu posso fazer o processo de duas formas, ou com uma limpeza úmida com spray mop, com refil de microfibra, ou geralmente numa limpeza mais pesada com um balde doblô com duas águas, com refil de microfibra ou algodão, para uma limpeza mais profunda e eficiente. Lembrando que o processo com duas águas vai me garantir que eu não vou devolver a sujidade para o piso, sempre seguindo aquela ordem, do ponto mais distante da porta, vindo para a mesma e conservando para que a água não fique suja durante esse processo. Terminei de fazer o quarto, eu troco toda essa água e troco o produto para o próximo quarto. A próxima fase, você deve repor a roupa de cama e a última e mais importante etapa da limpeza, por exemplo, de um quarto é a desinfecção dos pontos de maior contato das mãos. Nós temos as maçanetas, os interruptores, aqueles interruptores eletrônicos com a chave eletrônica
Então esse momento, essa desinfecção dessas partes deve ser feito apenas na finalização total da limpeza da unidade. Após isso, você pode fechar a porta e ter a garantia de que aquele quarto ou aquele banheiro está limpo e sanitizado, ok? Fizemos agora a apresentação da limpeza terminal e vamos explicar a limpeza concorrente. André, por favor, explique a limpeza concorrente para nós. Bom, a limpeza concorrente é aquela limpeza feita no dia a dia. Então, atentando sempre para as superfícies com toque e o piso. Essa limpeza será feita com o hóspede no quarto. O hóspede saiu e vai retornar no fim do dia, você vai fazer esse processo de limpeza, limpando principalmente as superfícies e o piso, não deixando de atentar para os equipamentos que são tocados com as mãos, que continuam tendo a carga maior de sujidade. Limpei as superfícies primeiro, limpei as bancadas, limpei os móveis e aí eu parto para o piso. Posso fazer uma limpeza seca, primeiro tirando o pó, limpeza dos dejetos soltos, e aí eu venho com a limpeza úmida, finalizando com o spray mop ou com o balde doblô 2 águas. Ok, pessoal, nós vimos o primeiro conceito, que é o ciclo de Sinner aplicado à limpeza. Mostramos para vocês a diferença entre a limpeza concorrente e a limpeza terminal. E agora nós vamos abordar um outro conceito muito importante, que garante e previne de forma muito otimizada o que chamamos de contaminação cruzada entre os ambientes. Esse conceito é muito importante e deve ser adotado por gestores, e isso nós vamos explicar agora em maiores detalhes. André, você pode explicar para nós os sistemas de cores na limpeza em hotelaria, por favor? Bom, Heitor, como a Abralimpia, com a sua expertise, trabalha com o sistema de cores já há muitos anos e tem empregado esse sistema para diferenciar setores em vários segmentos. Na hotelaria não é diferente. Hoje nós trabalhamos com 4 principais cores e nós vamos dividir o hotel aqui atentando para cada setor diferenciadamente. Por exemplo, aqui eu tenho um mapa completo do hotel, desde o estacionamento até a entrada principal, onde a pessoa fará o check-in, né? Fará a sua inscrição, deixará os seus dados, atentando sempre que hoje em dia teremos a placa de sinalização atentando para que aquele ambiente necessite que as pessoas entrem usando uma máscara para proteger a si mesmos e os outros. Hoje a Abralimpia tem essa placa já identificando esta informação. Voltando para o mapa, eu tenho aqui os corredores, todos os setores do hotel, a parte administrativa, o salão do restaurante, a cozinha, a academia, quando tem esse ambiente, e o principal, os quartos, né? Como eu vou dividir esse mapa, como eu vou dividir em cores esses lugares aqui, como eu vou atender cada um deles? O primeiro que a gente vai atentar aqui é o banheiro, e o banheiro a gente escolheu a cor amarela. Lembrando que não existe um padrão, não existe uma determinação para uma cor específica para cada área. Nós estamos aqui sugerindo a cor amarela por lembrar a atenção, e o banheiro é sempre um lugar de muita atenção. Então os equipamentos que eu vou utilizar para lavação de banheiro serão os equipamentos amarelos. O rodo será amarelo, o maxi rodo será amarelo, o mop será amarelo, o carro doblô será amarelo. Para quê? Uma vez que eu veja o agente de limpeza com o equipamento amarelo fora do banheiro, fazendo a limpeza de outro ambiente, será muito mais fácil gerenciar essa limpeza e identificar um erro, e identificar uma contaminação cruzada só no olhar. Então, equipamentos amarelos atenderão somente os banheiros. Então, todos esses equipamentos, eles estão, a partir de agora, não podem ser usados em outros setores, somente no banheiro. Então, todo esse processo de limpeza de banheiros, seja ele coletivo ou seja ele um banheiro de quarto, será feito com a cor amarela. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima cor aqui no nosso mapa? Será a cor azul. Essa cor azul
ela vai pegar uma área muito maior, principalmente a limpeza diária dos quartos. Isso eu digo, superfícies, piso. Então o pano de microfibra que vai limpar os móveis do quarto serão azul. O pano de microfibra que vai limpar o banheiro será o amarelo, como eu já disse. Então eu não posso usar o mesmo pano, usar o mesmo equipamento azul no banheiro ou qualquer outra área que não seja azul. Então todo o quarto, os equipamentos, o carro funcional, o balde doblô, o spray mop, o refil de microfibra serão azul. Então sempre se respeitando essa ordem, eu não vou ter esse risco de ter a contaminação cruzada. Por que temos que ter tanta atenção nessas cores? As bactérias, os vírus, eles não têm capacidade de ir por um ambiente, de um ambiente para o outro. Geralmente quem faz essa transição somos nós, os agentes que transferem as bactérias, transferem os vírus de superfície, somos nós, e geralmente por esses equipamentos. Então os equipamentos de limpeza, eles devem ser sempre um fator de limpeza e não de contaminação. Por isso respeitar sempre essas ordens e essas cores. Além dos quartos, o saguão também será azul. Vou utilizar os equipamentos azuis no saguão. Também a academia será azul. Ah, André, tem banheiro na academia. E aí vai ser amarelo. O banheiro da academia vai ser amarelo. Ah, André, tem o banheiro do saguão. Vai ser amarelo. Para não ter contaminação cruzada. Porque a quantidade de sujidade orgânica nos banheiros é sempre maior. E a quantidade de sujidade orgânica nessas áreas comuns e nos quartos é menor. Então respeitar sempre essas cores para funcionar bem esse processo. Não é, Heitor? É isso mesmo, é importante a adoção desse padrão de cores, e eu gostaria também de salientar que a limpeza das áreas administrativas do hotel também deve receber o mesmo cuidado e atenção. Os colaboradores do hotel devem ser protegidos, essas superfícies, a limpeza do piso também deve ser efetuada com o mesmo cuidado, frequência e intensidade das áreas destinadas aos hóspedes. Pode prosseguir, André. Bom, Heitor, outra área que a gente tem que ter um cuidado muito grande é onde se produz alimento. E aí nessa área nós vamos estar utilizando equipamentos vermelhos. Então a cozinha principalmente e o salão, no caso o restaurante, quando você tem, os equipamentos deverão ser vermelhos. O próprio cabo, o rodo, o mop, o balde doblô serão vermelhos, como vocês vão ver nos vídeos que nós produzimos. Então seguindo sempre essa ordem para evitar a contaminação cruzada de todas as formas. O último setor aqui é a área externa. Se eu tiver estacionamento, se eu tiver doca e outros tipos de áreas fora do hotel, na parte externa eu utilizarei equipamentos verdes. Se eu precisar fazer uma varrição ou outro tipo de equipamento para fazer limpeza até úmida, no caso do estacionamento coberto, deverá ser verde esse equipamento, sempre seguindo essa ordem para evitar de todas as formas que um equipamento que está no ambiente A vá para o B e assim transporte sujidade, transporte principalmente bactérias e vírus. E nesse momento nós não podemos brincar com uma coisa tão séria, no caso desse momento de pandemia que estamos vivendo. Ok, pessoal, então no início, no nosso treinamento online, nós já vimos conceitos importantes, vimos o ciclo de Sinner, explicamos os tipos de limpeza hospitalar que podem ser adotadas na limpeza de hotelaria, apresentamos para vocês também o padrão de cores, o sistema de cores, muito importante na prevenção das contaminações cruzadas. E agora nós vamos prosseguir solicitando a vocês que assistam aos vídeos que estão apresentados numa ordem de importância na nossa página, para que vocês tenham uma completa visão do processo de limpeza e sanitização em empreendimentos de hotelaria, serviços de hospedagem e motéis. Muito obrigado, eu peço a vocês que continuem assistindo o nosso material e vocês terão uma finalização comigo e com o André no último vídeo desta série. Obrigado. Obrigado.